Poderia explicar Atos 7, 21 e 22, e a parte que Moisés era um bom orador, contradizendo Êxodo 6, 12, diz Atos 7, 21 e 22. Mas sendo exposto à morte, a filha do faraó o recolheu e o criou como filho seu. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Então, já que há um ponto e vírgula, isso obviamente não está no hebraico, mas está no sentido do entendimento do verso, uma vez que está falando ao longo da vida de Moisés. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, isso é verdade, pois foi criado com o faraó. Como diz aqui a filha do faraó, mas ser instruído em algo não significa necessariamente que se saiba expressá-lo. Por um lado, porque é mais ou menos a isso que você se refere com a pergunta ou o que parece contraditório. Moisés respondeu diante de Yahvé, Êxodo 6:12, os filhos de Israel não me escutam, já que acabei de dizer em toda a sabedoria dos egípcios, diz, como me ouvirá o faraó a mim que sou torpe de lábios? Agora, por um lado, se o vemos como alguém que não pode falar, pode-se entender que, repito, ter sabedoria não significa necessariamente que se tenha a capacidade de expressá-la. Mas, por outro lado, lembremos que, como disse agora, Moisés foi o homem mais humilde, então isso também pode ser parte da razão pela qual ele diria, como eu vou falar se há oradores melhores? Como uma pessoa humilde, muito possivelmente pensaria ou falaria. Mas por outro lado, e esta pode ser a resposta principal à sua pergunta, quando Moisés era criança, vemos no livro de Jasher que ele pegou a coroa do faraó e a colocou na cabeça. E os sábios do faraó disseram, isso é um sinal de que ele vai tirar o reino de você, então deveríamos matá-lo. Então Yahvé mandou um malai, servo do faraó, e disse, fazermos um teste e não matar uma criança inocente. Talvez ele tenha pegado a coroa sem saber o que estava fazendo. Então, coloquemos diante dele um carvão aceso e uma pedra preciosa que pareça semelhante ao carvão aceso em cor. Se ele pegar o carvão aceso, perceberemos que não sabia o que estava fazendo. Mas se ele pegar a pedra preciosa, saberemos que sabia o que estava fazendo e por isso o mataremos. Então, quando colocaram ambos na frente dele, Moisés estendeu a mão para tentar agarrar a pedra preciosa. Mas o malaj se encarregou de que sua mão corresse para pegar o carvão para poder salvá-lo. Mas Moisés, quando criança, pegou o carvão e o colocou na boca, queimando sua boca e queimando sua língua. Isso fazia com que ele tivesse dificuldade para falar. Então, sou torpe de lábios, indicaria que por esse problema que tinha na língua, me custava falar. Então, por mais que pudesse ter a sabedoria até para se expressar, não ia soar da melhor maneira. Não ia soar como talvez muita gente esperaria que soasse, um orador tendo todas as capacidades em sua boca, com sua língua e demais. Por isso Yahvé lhe diz, mas eu fiz o mudo, como dizendo, se for necessário curá-lo de algo, eu posso curá-lo, isso é o de menos, e por algo eu o escolhi. Por outro lado, também se fala que Moisés, no início, ou seja, sem tirar nada, mas conectando isso com o que você pergunta, que através dos 5 livros da Torá, pode-se ver como um avanço em Moisés. E já quando chega a Deuteronômio de Barim, que é o resumo dos primeiros 4 livros, pode-se ver uma oratória muito mais profunda por parte de Moisés, como se a experiência já o tivesse levado a ser um melhor orador. Então, diz, exposto à morte, a filha do faraó o adotou. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Uma vez que Yahvé o escolhe, ele se torna poderoso em palavras e obras, porque ele dizia e acontecia. As pragas eram enviadas e tudo o mais que aconteceu no Êxodo